Bom, iniciando, onde trataremos primeiramente da questão 10.23, que trata do ciclo Rankine, que usa água como fluido de trabalho, a caldeira funciona a 6.000 kPa e o condensador a 50 kPa. Na entrada da turbina, a temperatura será de 450 graus. Inicialmente, inserindo os dados, onde depois eu acabei percebendo que será tratado ao longo do problema que deveria ter sido iniciado de outra forma. Ao longo do problema será narrado. Iniciei colocando os dados, tais como foram descritos no problema. Agora se tratando da temperatura de 450 graus Celsius. E agora ele fala que a eficiência isentrópica da turbina será de 94%, onde as perdas de pressão da bomba são desprezíveis e a água que sai do condensador é subresfriada em 6,3 graus Celsius. Inserindo os dados. Estes são os dados, onde cada coisa é digitada tal qual da forma como deve, de acordo com o que foi demonstrado pelo professor, injustamente nesses exemplos solucionados. E agora a cadeira é dimensionada para uma vazão máxima de 20 kg por segundo e pede para se determinar a taxa no qual o calor é adicionado na caldeira, a potência necessária para operar as bombas e, por fim, a potência útil produzida pelo ciclo e a eficiência térmica. Colocando agora a vazão máxima de 20 kg por segundo. E com isso, agora partindo finalmente para o início da análise, é impossível inferir que para responder cada uma das letras, caso fosse através da maneira escrita, deveríamos analisar certas tabelas aos quais já foram designadas para o problema no software. Caso fosse através do Senjo, seriam as tabelas A4, A5 e A6, que pegariam alguns parâmetros específicos que iriam ajudar, de acordo com os dados, onde o T1 será analisado através da temperatura saturada de 50 kPa menos 6,3, que é a descrita, que dará 75 graus. Descrevendo, através de justamente do que se trata, do vapor de água, onde posteriormente, caso fosse justamente necessário através do livro, inicialmente a entalpia daria 314,03 e o seu volume para 75 graus, que foi o encontrado, que será justamente o T1, seria de 0,0010,26 metros cúbicos por quilo. E a partir desses dados, conseguiremos encontrar todo o trabalho que será necessário para ajudar a encontrar posteriormente justamente a entropia 2. Agora partindo para justamente o que eu disse, da temperatura saturada 1, onde deve se analisar a partir da pressão 1, mas isso será descrito posteriormente, quais foram os erros ocorridos na descrição do meu problema no software e que serão justamente sobrepostos posteriormente. Agora eu tenho que será igual justamente a temperatura saturada no estado 1, que, como eu disse, se tratará de 75 graus Celsius menos o delta descrito lá acima, que também se trata justamente de 6,3 graus Celsius, como foi descrito anteriormente. O H1, a entalpia, que através do software já é descrita diretamente
Mas, como eu disse, através dos cálculos do problema, trata-se de 314,03. Ocorreram alguns problemas de sintaxe que depois serão corrigidos, caso esteja percebendo. E aqui eu pausei para justamente analisar a parte do volume, que fiquei um pouco em dúvida como seria descrito. Então, por isso, recorri ao livro e a justamente os exemplos que o professor propôs. E agora retornando justamente de forma tal qual descrita pelo professor. E tudo isso é justamente para encontrar isso que está sendo digitado agora, para assim ser possível justamente ajudar a encontrar a entalpia 2. Será descrito como o volume 1 vezes a pressão 2 menos a pressão 1. Com todos os dados já encontrados, este resultado será de 6,10 kJ por quilo. E posteriormente, para justamente encontrar agora a entalpia 2, o H2, será somente o H1 mais o resultado encontrado, de 6,10. Os dois resultados já obtivemos e, sendo assim, será o H2 de 320,13 kJ por quilo. E agora, com todos os dados tabelados, encontrados através da tabela do Senja proposta, podemos encontrar o H3 através do P3, que foi descrito, que é justamente o que eu disse que eu vou corrigir inicialmente, porque ocorreram erros que serão mostrados no final do vídeo. P3, que eu coloquei como P2 no vídeo, que é 6.000 kPa, e o T3, que é de 450 graus Celsius. E com isso, com esses dois, podemos encontrar o H3, a entalpia 3, que é de 3.302,9 kJ por quilo. E, subsequente, a entropia, que é de 6,7219 kJ por quilo vezes Kelvin. Tudo isso descrito no problema. E sabendo desta forma que a entropia do 4 será igual a do 3 e que o P4, que eu coloco no problema inicialmente como P1, posteriormente será corrigido, é 50 kPa, obteremos a entropia de 1,0912 kJ por quilo e, consequentemente, poderemos calcular mais adiante agora a entalpia do H4S. É importante achar também o título, que será depois, posteriormente, descrito. Com todos os resultados acima descritos, podemos encontrar o título. E com o título do 4S, é possível assim encontrar a entalpia do H4S. E, com ela, conseguimos encontrar a eficiência térmica, que será justamente uma das questões principais pedidas no final da questão.
aqui analisando devagar para que eu pudesse. Já estava um pouco travado nessa parte porque já havia uma inconsistência nos dados que eu não havia percebido, que serão posteriormente corrigidos. E não menos importante será descrito posteriormente o cálculo para encontrar o calor interior, que é através da massa, vezes a entropia 3 menos a entropia de 2, todos os resultados encontrados, que dará justamente o valor de 59,66 kW. E, desta forma, sendo possível calcular posteriormente a potência. Aqui o que acabou de ser dito. Também é muito importante, e já vai ser descrito também, encontrar o trabalho interrelacionado para a saída, que será de 18.170 kW vezes o trabalho na entrada, que resultará no valor de 122 kW. E com isso, finalmente, é possível encontrar a potência, que é datada resulta no caso em aproximadamente 18.000 kW. Cada passo está sendo exatamente agora descrito. Aqui tinha perdido um pouco do processo, eu creio que a sintaxe aqui exatamente já foi errada, será demonstrada posteriormente. Enfim, todos esses resultados finalmente encontrados darão também no pedido do enunciado, que trata de envolver a eficiência. E a eficiência será a potência pelo calor de entrada, resultando no valor de 0,3025, ou eficiência, sendo assim a eficiência de 30%. E aqui acabou de acontecer alguns erros, justamente porque erros bobos que eu havia esquecido de colocar as aspas nessa parte da descrição. Só corrigindo. A falta de prática fez com que esses erros passassem despercebidos. Mais uma vez, com um caractere ilegal que eu apaguei. Isso é somente correções bobas que acabaram passando despercebidas, que tive que fazer. Para que o problema pudesse funcionar normalmente, pudesse ser solucionado normalmente. Analisando mais uma vez, acabou esquecendo, falta de um parêntese. E agora esse problema, que era justamente um problema sobre as equações e as variáveis, que eu não tinha associado corretamente. E demonstrando todas, acabei por pausar o problema para entender onde havia errado nessa associação dos problemas. E porque estava tudo descrito corretamente, mas justamente o que eu disse no início do vídeo, que eu havia associado incorretamente. E agora corrigindo, a partir da análise do que pude ver da proposição do professor, do exercício resolvido, e agora fazendo a correta correlação de dados. Corrigindo cada um dos processos ao qual tive que interpretar novamente, acabei interpretando errado,
correção breve para justamente facilitar o entendimento. E mais uma vez acabei percebendo esses erros e tive que pausar novamente para entender do que se tratava, que era um problema justamente na aplicação dos dados de um para o outro. E nessa pausa que fiz, consegui resolver, já retornando a sobreposição correta de cada um dos dados, diminuir os espaços e aqui encontrando o resultado correto e pedido, que se tratava justamente desses valores do calor de entrada, 59,66, a eficiência encontrada, aí o trabalho, que acabei, e agora, tratando justamente do problema associado, 10.24, que envolve também a questão 10.23, inicio agora corretamente com a aplicação das aspas, já que se trata de uma parte textual. Então, inicio corretamente, e que pede para usar justamente o software, o ES, para determinar qual seria a mudança na eficiência térmica do ciclo, em que se tratasse de uma variável caso houvesse uma queda de pressão de 50 kPa através da caldeira. Aqui colocando os dados corretamente e colocando justamente a questão dos dados que foram utilizados, no caso, na questão 10.23. Exatamente os mesmos dados, agora com a correta aplicação e entendimento de tratado P2, sendo 6.000 kPa, o ΔP, que é justamente a queda de pressão através da caldeira, o ajuste, e nesse caso aqui só descrevendo que se trata do ajuste do valor até zero, onde é necessário calcular a eficiência justamente dessa relação e comparar com a eficiência anterior. Aqui já descrevendo dados vistos no problema anterior, afinal tem a correlação, como já foi dito, P4, 50 kPa, aqui será novamente a mesma eficiência isentrópica de 94,%, e agora o ΔT referente ao subresfriamento, que é justamente de 6,3 Celsius. A vazão máxima de 20 kg por segundo. E posteriormente, partindo agora finalmente para a análise, onde o fluido em questão que será colocado será justamente o vapor, como foi demonstrado, foi entendido através do exemplo descrito pelo professor. O fluido em questão em que se repetirá grande parte do processo. Entretanto, haverá uma alteração justamente na inclusão da variação de queda de pressão de 50 kPa. Havendo a correta correlação que acabei corrigindo e compreendendo,
os erros de onde se tratavam, título, certo? O T1, que será a temperatura do fluido em questão, se tratando da correlação para P1, e o título em questão, que será subtraído do delta do subresfriamento. Coisas que já foram vistas no problema anterior. Se tratando da entalpia do fluido para P1 e T1, o H1 no caso. Todos os dados aplicados corretamente. A partir do que pude perceber que estava errado, que havia proposto errado na questão anterior, foi possível reconhecer e aplicar de forma correta nesta parte do problema. O volume do fluido em questão e nisso se repetindo boa parte do processo de formulação da questão anterior. Afinal, tem a correlação descrita e tudo sendo corretamente proposto. Cálculo que já foi feito anteriormente, que se trata justamente da multiplicação do volume de 1 pela diferença de pressão entre 2 e 1, P2 menos P1. Que posteriormente será possível encontrar a entalpia 2, que será o H1 anteriormente encontrado, a entalpia dada para P1 e T1, mais o valor anteriormente encontrado. E o H3, que se tratará da entalpia do fluido para as dadas pressões e temperaturas de 6.000 menos delta P e para a temperatura de 450 graus. O S3, se tratando da entropia do fluido para a dada temperatura, onde P será o P3, como foi dito anteriormente, do que se trata, e o T3, 450 graus Celsius. Tudo isto sendo analisado corretamente, de acordo com tudo que foi possível analisar da questão, em que esses dados também poderão ser encontrados através das tabelas, como foram ditas no início da descrição, na introdução. E agora já partindo para o HS4, onde será a entalpia do fluido dada a temperatura P4 de 50 kPa. Somente corrigindo. O S4 que justamente é igual ao S3. Menos isso. Não. Perdão. Será menos isso posteriormente. Aqui, análise da eficiência, como já foi possível ver no problema anterior. Tudo sendo descrito minuciosamente, a fim de que não houvesse erros de sintaxe, como na anterior. Agora, calor de entrada, creio eu, exatamente, que é a entalpia 3 menos a entalpia 2. E o calor de saída, 4 menos H1. Trabalho líquido, que envolverá justamente o calor de entrada menos o calor de saída. E a nova eficiência, que será
descrita a partir dos dados encontrados. 1 menos calor de entrada dividido pelo calor de saída pelo calor de entrada. E desta forma, o problema é corretamente designado. Acabei esquecendo um parênteses. Esse aqui foi um problema que eu acabei tendo que pausar para analisar, justamente porque pediu para a qualidade ser entre 0 e 1 e corrigido justamente. Agora foi possível encontrar os resultados finalmente descritos corretamente para a variação de pressão de 50 kPa. Dando início aí à próxima atividade, eu peguei a questão 35 e a 36. Foi um pouquinho complicado, mas deu para desenrolar algumas coisas, pelo menos o aprendizado no soft, né, no ESS, que eu nunca tinha visto. Então, de primeiro, peguei algumas dicas, algumas coisas para ver como realmente funciona, o que é que ele mostra, o que é que a gente precisa ver nele. Então, iniciando o ciclo de Rankine, a questão 35, teste 35, eu sempre gosto de colocar a questão em cima ou referenciar os dados para ficar lembrando, para pegar no texto, para ficar mais fácil, né? Então, essa questão, o que é que ela vai nos mostrar aí? Vou pegar primeiro, vou anotar um pouquinho dos dados da questão. Então, vou abrir aqui a questão. Vou abrir a questão. Uma usina de potência a vapor de água. Um instante, para ficar melhor, tá muito pequeno. Deixa eu ajeitar aqui. Tá, vamos lá. Uma usina de potência a vapor de água opera no ciclo de Rankine ideal, com reaquecimento. O vapor entra na turbina de alta pressão a 6 MPa e 400 Celsius, saindo a 2 MPa. Em seguida, o vapor é reaquecido em uma pressão constante até 400 graus Celsius, antes de expandir até 20 kPa na turbina de baixa pressão. Determina o trabalho produzido pelas turbinas em kJ/kg e a eficiência térmica do ciclo. Mostra também o ciclo de diagrama TS, né? Que é de entropia. Então vamos lá para a definição. Definindo as pressões, né? Antes de tudo a gente vai definir. Então eu vou definir aqui P1, já coloquei P1, 20 como dado na questão. Então define P1, define T1, que ele está no estado 1, a água está no estado líquido, né? Saturado a 20 kPa. Já o P2, que é no estado 2, o vapor já entra na turbina em alta pressão, 6 MPa a 400 graus Celsius. Então, convertendo aí, já deixo no 6.000, né? kPa, para ficar tudo numa unidade só. Só deixando tipo, um comentáriozinho do que é de lado, para ficar mais fixo, né? Na questão. Então, o P2 é a pressão na entrada da turbina de alta pressão. O P4, como dito aí na questão, vamos ver lá. P4 é a pressão após a expansão da turbina de alta pressão. E ele está a 2.000 kPa também, já convertendo. Seria a pressão na saída da turbina de alta pressão. Beleza? Já no P6 é a pressão após a expansão na turbina de baixa pressão, como tá dizendo aí, né? Então a gente já converte, já bota que ele volta, né? Que é justamente o ciclo de Rankine, né? Que ele volta pro estado inicial, fica fazendo aquele loop, vamos dizer assim. Então, botando aí.
Já no T3, o T3 é o estado 2 também, né? 400 graus Celsius. Da temperatura da turbina de alta pressão. T5 seria 400 também. 400 graus Celsius. Da turbina de baixa pressão agora. No caso da temperatura depois do reaquecimento, né? Que é aquele loopzinho. Então eu vou começar o cálculo pelas etapas, né? Pelos estágios, vamos dizer assim. Então, tipo, definir cada um. Então, vamos começando com o estado 1, que é o líquido saturado, que é como é que eu vou colocar, né? A gente já definiu as expressões, então agora eu vou colocar o passo a passo. Então, o estado 1 é o líquido saturado. Essa parte a gente vai fazer a enthalpia do líquido, a enthalpia e o volume específico, né? Nesse estado 1, são calculados usando a propriedade de água saturada de 20 kPa. Estou colocando a enthalpia. A enthalpia de P igual a P1, que é o estado 1, né? A enthalpia do estado 1. V2, que é o volume. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar repetitivo, mas eu vou fazer estado por estado, né? Estado 1, 2, 3, 4, até o estado 6, que é a saída da turbina de baixa pressão. E depois a gente vai fazer o cálculo das turbinas, certo? No cálculo das turbinas, a gente vai ver a questão do trabalho. Então, a gente vai calcular o trabalho da turbina de alta pressão e sabendo que ele é a diferença entre a enthalpia e a entrada e a saída. Então, o mesmo ocorre para a turbina de baixa pressão. O cálculo do trabalho líquido, né, que eu citei como o W barra NET, é o trabalho líquido, é a soma de trabalho de todos os trabalhos das turbinas, subtraído ao trabalho do consumo pela bomba. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui. E também tem o cálculo do calor adicionado, né? Que foi um calor adicionado no ciclo, que é a soma das diferenças das entalpias de aquecimento, que é a caldeira, né? Do reaquecimento, no caso. E depois de todo esse cálculo, a gente vai gerar o gráfico de TS, no caso, né? Que é a resolução para o ciclo da linha saturada. A conclusão dessa atividade, basicamente, é que o ciclo de Rankine ele é utilizado, os dados que são utilizados são propriedades termodinâmicas da água, né? Então, para calcular esse trabalho nas turbinas e a eficiência térmica do ciclo, também precisa desse gráfico,
que representa o gráfico do ciclo, que é aquele retorno, vamos dizer assim.